Olá, queridos alunos, com muita satisfação, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso conteúdo de introdução à zootecnia. Hoje nós iremos trabalhar com um conceito muito importante, que é o conceito de exognosia, que é muito importante, principalmente na avaliação e julgamento relacionado a aspectos externos, aspectos físicos dos nossos animais. Então, como eu falei com vocês, o estudo da exognosia, ela é a parte da zootecnia que está relacionada à anatomia exterior dos animais domésticos, permitindo, portanto, a apreciação com relação a essa anatomia exterior da aptidão do animal pela sua conformação exterior. Então, toda vez que a gente fala da exognosia, nós estamos nos remetendo a quê? A avaliação da característica relacionada à anatomia externa dos animais. Então, dentro desse aspecto, nós iremos avaliar o conhecimento da localização, onde estão situados os diferentes órgãos dos animais, os limites e denominações das regiões do corpo, sendo, portanto, de fundamental importância para que a gente possa, através desta exognosia, julgar com eficiência o animal, assim como classificá-lo como um animal de boa qualidade ou um animal de uma qualidade inferior, de acordo com a sua aptidão e a sua utilização. Então, dentro desse aspecto, existem algumas características que devem ser avaliadas na anatomia externa de acordo com a espécie dos animais. Então, primeiramente, nós vamos começar pelos bovinos. Então, aqui nós temos o focinho, que é essa região, responsável para que o animal ele possa realmente sentir o odor, o cheiro das coisas. Essa região aqui, entre o focinho e os olhos, ela é chamada de chanfro. Então, essa região entre o focinho e aonde começam os olhos é chamado de chanfro. E essa região, que diz respeito ao rosto do animal, nós chamamos de fronte. Além disso, essa região, conhecida como a região aí pelo ser humano da testa, é chamado em bovinos de marrafa, que é uma característica aí interessante. Então, toda essa região ali acima dos olhos é chamado de marrafa. E o chifre, que é uma condição bem interessante, onde nós já estamos mais habituados. Lembrando que, com relação ao chifre, existem algumas características importantes, Existem diferentes tipos de chifre, de acordo com a espécie e com a raça que nós estamos avaliando dentro de bovinocultura. Lembrando que, basicamente, na bovinocultura doméstica, nós trabalhamos basicamente com dois tipos de espécies. Nós trabalhamos com os bós tauros, que são aqueles bovinos que dizem respeito àquelas espécies de bovinos europeias, também chamado de animais taurinos, e temos aqueles indivíduos chamados de bós índicos, que, como o nome já diz da espécie, esse índicos vem relacionado a quê? A qual região do nosso planeta? A região da Índia, que é uma região de clima tropical. Dessa forma, esses animais são animais mais ambientados aqui na nossa região. Como eu falei com vocês, a questão do chifre ela vai variar muito de acordo com a raça ou de acordo com a espécie avaliada. Existem animais que possuem os chifres
muito longos, voltados para cima, como, por exemplo, animais da raça Guzerá. Já outros indivíduos podem apresentar chifres voltados para trás, como nós estamos observando aí nesse animal que está sendo avaliado, que é um animal Bos-índicos, né, da raça Gir. Então, essa posição do chifre, ela pode variar. Além disso, existem animais que, ao nascimento, podem nascer mochos. O que são isso? Animais que não apresentam chifre. Um aspecto interessante é que sempre é bom a gente poder diferenciar o que é um animal mocho de um animal mochado. O animal mocho é aquele animal que naturalmente ele nasce com os chifres ausentes, ou seja, ele não possui ali ao nascimento, na medida que ele vai se desenvolvendo, o desenvolvimento de chifres. Nascem ali com os chifres, portanto, ausentes. E o animal mochado é aquele animal onde foi feita a retirada desses chifres quando o animal está novo, que é o que a gente chama aí, popularmente conhecido como descorna. Então, quando eu falo de um animal mocho, isso é um conceito muito importante, é um animal que nasce naturalmente sem a presença de chifre. E o animal mochado é aquele animal onde foi feita a descorna naquele animal novo. Geralmente, essa descorna ela é realizada de acordo com o que o produtor acha mais interessante. Alguns produtores não gostam de trabalhar com animais que apresentam chifres. Portanto, eles realizam a descorna. Eles acham que os chifres podem, em alguns aspectos, machucar outros animais ou machucar o próprio animal. O chifre ele pode ficar preso em algumas instalações também, levando o animal a algum tipo de dano. É muito comum a gente constatar esse tipo de situação naquelas raças que apresentam chifres mais proeminentes, como é muito observado, por exemplo, em animais da raça Guzerá, que nós iremos falar mais adiante no conteúdo de introdução à zootecnia. Agora, outros produtores, eles não gostam de retirar os chifres dos animais, porque eles falam que tende a descaracterizar a raça. Então, por isso que eu falo que vai muito do produtor, de qual é o princípio que ele acha melhor dentro do seu sistema, trabalhar com chifre ou não. Uma outra parte muito importante diz respeito ao cupim. Por que eu digo que ele é muito importante? Porque ela é um tipo de estrutura anatômica presente somente em animais da espécie Bos-índicos, que são os popularmente chamados aí de animais zebuínos ou animais zebus. Então, este cupim, essa estrutura aqui, também chamada em alguns locais de giba ou então de gibão, ela só está presente em animais, em raças de animais Bos-índicos. Como exemplo, nós podemos citar animais Gir, animais Guzerá, animais Nelores, animais Tabapuãs e por aí vai. No animal que nós estamos avaliando o animal Gir, né, um touro aí da raça Gir. E como vocês podem perceber, pelo fato dele ser um animal zebuíno, ou seja, um animal bos-índicos, ele possui realmente a presença do cupim. Então, em todos aqueles animais que nós conseguimos constatar a presença desse cupim, nós podemos dizer que ou ele é um animal zebuíno puro, ou seja, bos-índicos, ou ele possui sangue ali no cruzamento daquele animal de animais bos-índicos zebuínos. Então, o cupim é uma característica muito importante. Além disso, ele é muito utilizado, né, principalmente aí como um corte bem interessante de carne, uma vez que é uma carne que ela possui um teor de gordura interessante, o que lhe confere uma maciez muito interessante. Então, é muito comum
a gente se deparar aí em açougues com o pessoal comercializando cupins. Lembrando que esse cupim ele é derivado desses animais zebuínos, né, da espécie Bos índios. Então, além disso, nós temos a região do dorso, que é essa região após o cupim, e lembrando que em animais que não apresentam o cupim, esse dorso ele tende a ser mais longo, e nessa região mais traseira, nós temos o quê? Nós temos aquilo que a gente chama de lombo. E aqui, ao final da região traseira, do dorso do animal, nós temos o que a gente chama de garupa. E aqui, bem no final, nós temos, né, entre a cauda e a garupa, nós temos uma região chamada de anca. Além disso, esta região onde irá começar a cauda, ela é chamada de inserção da cauda, ou seja, da onde vai começar a cauda, o rabo do animal. Além disso, nós temos a região da coxa, que diz respeito a onde irá se iniciar a perna do animal, o culote, que é essa região aqui mais traseira, próximo aqui onde tem a cauda e o ânus do animal, e a cauda, que é uma característica aí muito importante, né, para os animais. A cauda ela possui principalmente um aspecto importante de muitas vezes o animal tende a balançar quando ela está em algum tipo de sistema onde tem alguma presença de moscas, mosquitos, né, que são alguns indivíduos ectoparasitas que podem prejudicar o desempenho desse animal. Então, na medida que ele abana aquela cauda, é uma forma de poder estar afastando aqueles insetos, que são ectoparasitas, ali do convívio dos animais. Além disso, animais, quando apresentam cio, principalmente, né, as vacas, já em período de puberdade, elas tendem a balançar a cauda com bastante frequência. Isso já é uma característica que pode demonstrar, né, um dos sinais aí de que o animal ele se encontra em cio. Então, além disso, lá no final da cauda, nós vamos ter a região conhecida como vassoura, né, que é onde a gente tem aquela presença de pelos bastante característicos. Então, aqueles pelos ao final da cauda é chamado de vassoura. Ainda na perna do animal, nós já vimos que nós temos a coxa, que é essa região aqui de cima, onde ela começa, e essa região aqui, atrás da perna, ela é chamada de jarrete. Como eu falei com vocês, nós estamos avaliando primeiramente um touro, né, da raça Gir. Então, como um touro, ele apresenta o quê? A presença dos testículos. Saindo aqui do testículo, nós temos essa região aqui, que é conhecida como a região do umbigo do animal. É aquela região onde o animal, quando ele é novo, ele ainda se encontra na fase de bezerro. É aquela região onde a gente realiza, um aspecto muito interessante dentro do aspecto sanitário, a cura do umbigo. Além disso, nós temos a região aqui conhecida como prepúcio, que vai ser a região onde o pênis ele sai para fora. E essa região aqui da frente, ela é conhecida como a região de bainha. Já aqui na parte da frente do animal, aonde a gente tem o começo da perna, ela é chamada de ciliadouro. Além disso, aqui nas pernas dos animais, nós temos, nessa parte da frente, o que a gente chama de canela. Então, a canela ela pode estar presente tanto aqui quanto aqui. Além disso, a parte do peito, né, do peitoral do animal aqui, principalmente essa mais embaixo, ela tem uma característica, né, o que a gente chama de maçã do peito, ou chamado também de peito.
Alguns animais podem apresentar essa estrutura aqui, que é uma estrutura bem característica em alguns animais, principalmente animais zebuínos de algumas raças, que é o que a gente chama de barbela. Né? Essa barbela é muito comum, por exemplo, em animais gir, em animais do tipo Nelore, em animais do tipo Tabapuã, são regiões muito proeminentes. Esta região aqui, próximo ao pescoço, é chamado de espádua, onde irá se iniciar as pernas, e essa região aqui chamada de pescoço. Além disso, aqui na face, essa região aqui de baixo, né, próxima aqui à boca, ela é chamada de ganacha, né, onde a gente tem uma estrutura que se assemelha à bochecha. Então, como eu falei com vocês, todos esses aspectos aí são aspectos anatômicos importantes de serem identificados quando a gente trabalha com o estudo da exognosia, que é um ramo importante aí no julgamento do animal. E para que esse animal, a gente possa dizer que ele é um animal equilibrado, todas essas partes elas têm que estar em perfeita harmonia, de acordo com a anatomia esperada da espécie ou da raça que a gente esteja avaliando. Agora, como vocês podem reparar, quando a gente trabalha com o indivíduo fêmea, ela possui estruturas ali que não estão presentes nos machos. Quais seriam essas estruturas? Principalmente nessa região aqui, chamada de úbere, né, que é onde a gente consegue constatar a presença das tetas. Né? Essa região é uma região muito interessante, porque o que tende a acontecer? Na medida que a gente avalia o úbere daquele animal, a gente sabe se aquele é um animal mais propenso para produzir leite ou não. Geralmente, animais que apresentam um úbere mais desenvolvido, eles são animais mais voltados para a produção de leite. A gente costuma dizer que o animal mais voltado para a produção leiteira, ele é um animal conhecido como animal triangular. Por quê? Porque ele visto de trás, ele é um animal que possui a traseira mais cheia, graças à presença do úbere, e na sua frente ele é um animal, né, mais fino. Então, por isso que a gente chama esse animal de um animal triangular, né? Aquele animal mais voltado para a aptidão leiteira. Isso já não é muito observado, por exemplo, no animal que tem uma aptidão mais voltada para corte, né? Um gado de corte, onde ele é um animal que ele apresenta uma característica mais quadrangular, ou seja, né? Mais retangular, semelhante a um retângulo. Ele é um animal mais socado, ou seja, vacas de raças com aptidão de corte, elas não possuem esse úbere mais desenvolvido. Por isso que é muito importante a gente sempre constatar esta questão voltada para a aptidão do animal que eu esteja trabalhando. Então, geralmente, um úbere mais desenvolvido, que é onde a gente tem as tetas, são indicativos que o animal ele é um bom produtor de leite. Além disso, é comum em animais que produzem uma produção de leite considerável, nós observarmos ali naquele úbere a presença de veias proeminentes. Né? Essas veias elas são muito importantes também como um indicativo de que aquele animal, aquela vaca, é uma boa produtora de leite. Aqui no úbere, nós temos essa região aqui mais da frente do úbere, que é chamado de quarto anterior, e aqui é onde ocorre o ligamento do corpo do animal, onde o úbere se liga ao corpo do animal, é chamado de ligamento posterior. Já essa região, ligamento anterior, já essa região de trás aqui do úbere, é chamado de quarto posterior, e aqui é onde se liga o úbere ao corpo do animal, é chamado de ligamento posterior.
Além disso, graças à estrutura anatômica do animal, graças à sua exognosia, a gente pode, por exemplo, estar tirando algumas medidas que são interessantes, né? Por exemplo, a altura da garupa, que vai desde aqui a essa região conhecida como osso sacro até o local onde está inserido o ângulo do casco do animal. Então, essa região aqui é chamada de altura da garupa. Um outro aspecto importante, que geralmente a gente tende a medir, diz respeito ao perímetro torácico do animal, né? Vocês podem estar passando, por exemplo, uma fita métrica e dando a volta aqui ao tórax do animal para obter o que a gente chama de perímetro torácico. O perímetro torácico, nós vamos ver em alguns tipos de raças e espécies que a gente esteja trabalhando, ele pode ser uma medida interessante, por exemplo, para a gente ter mais ou menos ali uma média de qual é o peso daquele animal, né? Muitas vezes pode ser que o produtor ele não tenha a presença de uma balança na sua propriedade para ele poder estar estimando ali mais ou menos o peso daquele animal, ele pode estar utilizando essa fita métrica para poder tirar o perímetro torácico desse animal. Outra medida que a gente pode estar trabalhando é o que a gente chama de comprimento corporal. Então, ele começa aqui desde a região peitoral do animal, indo até a região que a gente conhece como ilho, então, e dando a continuidade até essa região aqui conhecida como comprimento da garupa. Então, através dessa medida do peito do animal até aqui a região conhecida como isquio, a gente pode estar estimando o comprimento do animal. E aqui a gente pode também estar medindo, né, de uma ponta a outra, pode ser medido com a fita métrica também, a largura dos ilhos, para ver realmente aquela região ali do dorso do animal, qual seria a largura daqueles ilhos ali presentes. Demonstrando se ele é um animal que ele possui a largura dos ilhos mais largas ou mais finas. Geralmente, o animal leiteiro ele tende a apresentar aquela parte traseira mais larga, né, em função da presença do úbere. Já um animal de corte, ele é um animal mais homogêneo. Ele é um animal que a gente costuma dizer um animal mais retangular. Bom, então, dentro dos animais utilizados em produção animal, nós vamos falar um pouco agora sobre os equinos. Os equinos são indivíduos, né, que apresentam orelhas curtas e eretas, e a crina ela é mais pendente. A questão da orelha é muito importante, né, ser curta e mais ereta, porque muitas vezes o pessoal tem dúvida em constatar o que se trata de um equino, diferença de um equino para animais conhecidos como ares, ou que são aí os exemplares mais tradicionais, são os jumentos, burros e mulas. Esses animais, jumentos, burros e mulas, são animais que tendem a apresentar orelha maior, né, em relação aos equinos. Então, dentro dos equinos, nós temos as orelhas, que estão aqui em cima. Vocês lembram que a região da orelha até os olhos é conhecido como fronte, e essa região aqui dos olhos até o focinho é conhecido como chanfro. Aqui nós temos, né, no número 4, os focinhos e narinas, a boca e os lábios, né, aqui no 5. Lembrando que a boca ela é um aspecto muito importante. A nutrição do animal ela começa pela boca, né, que é o local de coleta, e a forma de coleta dos animais vai depender muito do tipo de espécie, né, que eu esteja trabalhando. Por exemplo, os equinos em relação aos bovinos. Os equinos são animais que apresentam os lábios muito mais móveis e tendem a coletar
a forragem com a ajuda desses lábios e com os dentes. Já os bovinos, não. Os bovinos, eles tendem a coletar, né, o capim ali, a forragem, com a língua. A língua, ela atua como se fosse uma foice, que vai cortar aquele material para poder jogar para dentro. Então, a presença da boca é uma característica aí bem importante. Essa região aqui, 6, ela é conhecida como ganacha, né? Essa região aqui de baixo, até a boca. Né? Nós vimos isso em bovinocultura. E essa região aqui que se assemelha, é como se fosse uma bochecha, né, aí do ser humano, a gente fala bochecha do cavalo, ela é conhecida como masseter. Além disso, nós temos o pescoço do animal, lembrando que a largura desse pescoço varia muito em função da raça que a gente esteja trabalhando. Animais que são utilizados, né, como animais de marcha, eles tendem a apresentar o pescoço mais curto. Agora, animais que são bastante utilizados em tração animal, para puxar charrete, né, em alguns locais aí, para você poder estar trabalhando com esses animais, puxando implementos agrícolas, eles tendem a ser animais que apresentam o pescoço mais desenvolvido, ou seja, mais grosso. Além disso, nós temos as crinas, né, e crineiras, e lembrando que sempre voltado, né, para baixo, são pendentes em relação a outros animais. Aqui na região do dorso do animal, nós temos essa região aqui, onde começa, né, entre o pescoço e o dorso, chamado de cernelha. No 11 aqui a gente tem aquela região conhecida como dorso, já que nós temos aqui na porção final a região conhecida como lombo, a anca do animal aqui no 13, e no 14 nós temos aquela região conhecida como garupa. No 15 aqui nós temos a cauda, dá para a gente visualizar muito bem a diferença, né, da cauda de um equino em relação ao bovino. Vocês lembram que o bovino ele tende a apresentar aquela região conhecida como vassoura somente lá no final. Já nos equinos isso não acontece, né? Aquela parte rica em pelo, ela acontece por toda a cauda, numa extensão muito grande. Essa região aqui, o 16, é conhecido como nádega, né? Que é a região aqui entre a cauda e o ânus do animal. Bom, vamos voltar agora para o 18, aqui na frente. Nós temos a região aqui saindo do pescoço, conhecido como espádua ou paleta. E embaixo da espádua e da paleta, entre aqui o começo da perna do animal, nós temos a região conhecida como ciliador. Essas regiões são regiões muito importantes, aí, principalmente para quando a gente for trabalhar com a questão da sela do animal, né? Tanto a 18 quanto a 19, que é o ciliadouro e a espada ou paleta, e aqui também a região conhecida como dorso e a região conhecida como lombo e a garupa do animal. Aqui no 20, mais para trás, próximo aqui da barriga, em cima da barriga, nós temos o que a gente chama de costado, ou onde estão as costelas do animal, né? É chamado também de costela. Lembrando que essas costelas ela é uma característica importante para estar definindo o score corporal do animal. O que é? Se o animal está apresentando um score bom ou ruim, que joga muitas vezes a nutrição. Então, o score, muitas vezes, ele pode ser medido através dessas costelas. O animal, quando ele não apresenta as costelas ali aparecendo, ele é um animal que nós podemos dizer que ele está com um score interessante, né? Muitas vezes você faz uma pressão ali, você consegue ver essas costelas. Agora, pode ser um indicativo também de que o animal está muito gordo. Então, na medida que você pressiona ali naquela região e você não consegue enxergar as costelas, é um sinal de que o animal ele está gordo. E lembrando que animal obeso,
não é uma característica importante e interessante dentro de sistemas de produção animal. Tem que trabalhar com aquele animal bem equilibrado do ponto de vista de peso, né? Um animal obeso ele vai se cansar mais ao realizar exercício, ele vai ter mais dificuldades relacionadas à doença, mais relacionada a aspectos reprodutivos, né? Animais obesos eles podem apresentar problemas de reprodução e, além disso, pode desenvolver algumas doenças derivadas da sua obesidade. E um aspecto também é o animal mal nutrido, né? Que é aquele animal que começa a aparecer as costelas do animal de uma maneira bastante proeminente, né? Muito fácil de ser identificada a olho nu, que é uma característica também muito importante que deve ser evitada. Animais que estão mal nutridos apresentam uma série de problemas relacionados a aspecto de reprodução, pode ter problema de doença, e lembrando que, dependendo do nível de desnutrição desse animal, pode levar o animal até o óbito. Então, aqui no 21, nós temos a região conhecida como ventre, ou também chamado de barriga. Na região 22, aqui, ó, atrás das costelas, nós temos aquela região conhecida como braço do animal. E aqui embaixo, onde começa as pernas, a gente chama de antebraço, que é onde a gente tem aqui a questão do braço no 23 e do antebraço. Então, essa região aqui, conhecida como flanco ou ilial, né, ele também é muito importante dentro do aspecto ali das células. Então, aqui é onde começa, né, a questão ali das pernas. A perna em si do animal, nós temos a região conhecida como braço, e aqui é onde ela começa a afinar, é conhecida como antebraço. Além disso, nas pernas dos animais, nós temos essa região da frente, conhecida como joelho, e aqui embaixo nós temos a canela, a junta ou o boleto, que é aquela região que está entre essa região aqui, onde começa o casco, que é conhecido como quartela, e a canela do animal. E no 29 nós temos realmente o casco, ou conhecido como pé, né? Mas lembrando que casco é o que é mais falado. Lembrando que, com relação ao casco, os equinos eles apresentam cascos diferenciados em relação a outros animais. Por exemplo, animais ruminantes, como bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos, eles tendem a apresentar o casco bipartido, né? Dividido em dois, ou seja, ele possui ali uma fenda, ele é fendido ao meio. Já o equino, não, o casco ele é todo fundido, ou seja, em uma estrutura só. Então, a gente pode falar, por exemplo, que os ruminantes eles apresentam 2 dedos e o equino ele apresenta um dedo só, distribuído ali na forma do casco. Bom, aqui atrás, no 30, nós temos a região conhecida como coxa. E embaixo da coxa, onde começa a perna traseira, a gente tem o que a gente chama de soldra. Aqui nós temos a perna do animal, né? Lembrando que o conceito de perna, ela diz respeito à parte traseira do animal. E embaixo dessa região aqui, conhecida como perna, nós temos o curvilhão ou o jarrete. Aqui atrás nós temos a região conhecida no 34 como tendão da canela, e aqui onde tem essa estrutura proeminente na perna do animal, o que a gente chama de machinho. Então, como vocês podem reparar, os equinos eles possuem, do ponto de vista de estruturas externas, da sua anatomia externa, algumas estruturas onde a gente não consegue visualizar nos bovinos. Bom, e com relação aos caprinos, aqui nós estamos dando um exemplo em cima de uma cabra
leiteira. Reparem a presença do úbere mais desenvolvido. Com relação ao úbere desse animal, um aspecto interessante, a gente comparar com as vacas, né, que nós vimos ali nos primeiros slides. Os caprinos, elas apresentam somente 2 tetas no úbere. Já as vacas não, apresentam 4 tetas. As ovelhas também possuem o úbere com a presença de 2 tetas. Então, em pequenos ruminantes, a gente observa a presença de 2 tetas, né, caprinos e ovinos, e nos grandes, vacas e búfalas, a gente observa a presença de 4 tetas. Então, dentre aqui dos caprinos, nós temos aqui nessa região conhecida como região afronte do animal. A2, aquela região conhecida como chanfro, né, que vai dos olhos até o focinho. O 3, aqui nós temos o focinho e a boca, aqui nesse exemplo dado de maneira junta. E uma característica interessante, né, é que os caprinos, eles podem apresentar barba. E algumas raças, a barba está presente não somente no macho, algumas fêmeas também podem apresentar barba. Então, eles apresentam essa região aqui, alguns animais conhecidas como barba. A 4 é aquela região conhecida como face ou bochecha do animal. E tem uma estrutura muito comum em caprinos, que é o que a gente chama de brincos. São essas estruturas aqui que saem da região do pescoço, né? 6 e aqui no 7 nós temos o pescoço em si. Nessa região 8 aqui nós temos a região da cernelha, ou também chamada de cruz. Na região 9 nós temos a região chamada de dorso, e a 10, essa região mais de trás, chamada de lombo. E é essa região entre o lombo e o dorso, ela é chamada de região dorso lombar, vale para todas as espécies, né, que nós vimos até agora, tanto para caprinos, quanto para equinos, quanto para bovinos. No 12, nós temos essa região aqui mais proeminente, chamado de anca ou ponta da anca. Essa região aqui é a garupa e a cauda do item 14. A cauda ela é muito importante, é um aspecto anatômico muito importante para que a gente possa diferenciar caprinos e ovinos, né? Lembrando que, devido ao fato de eles serem animais definidos como pequenos ruminantes, muitas vezes faz uma confusão de o que diz respeito a um animal caprino e um animal ovino. E a cauda ela é uma estrutura que eu digo como se ela fosse a principal estrutura anatômica onde é possível a gente realizar essa diferenciação. Por que eu falo isso? Porque a cauda de caprinos ela é sempre voltada para cima e a de ovino sempre voltada para baixo. Então, isso é um aspecto importante para que a gente possa diferenciar um animal do outro. Então, a cauda, ela realmente tem esse aspecto bem interessante. Voltando aqui para frente, no 15, a gente tem a região conhecida como paleta ou espádua, né, muito consumida essa região aí como cortes nobres da caprina ovinocultura. Temos aqui nessa região peitoral a região conhecida como peito ou ponta de peito. Essa região que é acima da barriga é conhecida como costado ou também chamado de costelas. Nós já vimos da importância desse costado ou costelas na determinação do score corporal dos animais. Aqui acima da barriga temos a região conhecida como ventre, e aqui na parte de trás a região conhecida como coxa ou pernil, que é uma região também muito importante, né, para tidos como cortes nobres aí da caprinocultura. Abaixo nós temos a perna do animal, lembrando que a perna ela sempre se remete às regiões, né, traseiras dos animais, a parte de frente é chamada de braço. No 21, nós temos essa estrutura aqui conhecida como jarrete ou curvilhão. E aqui nós temos, né, o úbere do animal,
que, como nós já vimos, ele tende a ser mais desenvolvido em animais leiteiros, né? São aqueles animais que, vistos de trás, possuem aquele aspecto mais triangular, ou seja, mais cheio atrás e mais fino na frente. Dentro desse úbere, aqui entre essa região aqui da barriga, nós temos aquela região onde é possível visualizar as veias mamárias. São veias muito importantes, né, para poder estar identificando se aquele animal é um animal bom produtor de leite ou não. O animal que possui essas veias mais proeminentes, eles são indicativos, né, além da presença do úbere mais desenvolvido de bons animais leiteiros. Então, no 24 aqui nós temos as tetas, como eu já falei com vocês, pequenos ruminantes como cabras e ovelhas apresentam somente 2 tetas, e grandes ruminantes como bovinos e, né, vacas e búfalas apresentam 4 tetas. Então, além disso, aqui na região das pernas, né, posteriores, ou braços, são chamados, essa 26 aqui, de quartela, e a 27 é o pé e unhas desses animais, ou conhecido como casco. Lembrando que, como esse animal é um animal ruminante, o casco dele é dividido em 2, né? Ele possui uma fenda no meio, como a gente pode estar observando na foto a seguir. Então, a gente fala que esse animal é um animal que possui o casco fendido, que é um aspecto aí importante, né? A gente pode falar aí que são animais que apresentam, portanto, 2 dedos. E aqui na parte traseira, no 28, nós temos essa estrutura aqui conhecida como junta e machinho. Então, um aspecto importante diz respeito à cauda, né, dos caprinos, sempre curtas e eretas, né, sempre voltados para cima em relação aos animais ovinos. Então, tá aí o animal ovino. Então, o animal ovino, como eu falei com vocês, ele sempre vai apresentar a cauda mais longa e caída quando comparada com a do caprino, ou seja, sempre voltado para baixo. Então, como característica, vocês observem que a gente tem, basicamente, quase que as mesmas estruturas que nós observamos em quê? Em caprinos. É um aspecto interessante, diz respeito ao quê? Observe que esse animal ovino aqui é aquele animal com aptidão mais voltada para corte. Então, observem que ele é um animal, como eu falei com vocês, mais triangular, né? E a principal diferença é basicamente a questão da cauda, voltada para baixo, né? A barba, que não é visualizada, lembrando que a barba pode estar presente ou não em caprinos, e a presença dos ancinhos, que pode estar presente ou não em alguns caprinos e a gente não observa em ovinos. Além disso, o rosto, né, dos ovinos, eles tendem a ser mais abertos, mais côncavos. Já em caprinos, eles tendem a ser mais convexos, né, mais afinados. Mas lembrando que algumas raças, como por exemplo a raça caprina anglo-nubiana, ela não possui esse rosto tão afilado como a gente observa. Então, por isso que eu falo que a principal característica que a gente pode realmente diferenciar um caprino de um ovino diz respeito ao aspecto da cauda, que sempre voltada para baixo nos ovinos, e nos caprinos voltado para cima. Bom, agora saindo de animais herbívoros, né, grandes ruminantes que nós vimos, os bovinos, caprinos e ovinos, e herbívoros como os equinos, animais de seco funcional, agora nós vamos trabalhar com outras categorias, aqueles animais conhecidos como animais não herbívoros, como, por exemplo, os animais suínos, que são animais onívoros.
Então, lembrando que os animais suínos são aqueles animais de membros curtos em relação a outras espécies, e o focinho ele tende a diferenciar de acordo com a espécie, né, utilizada. Então, nós temos as orelhas, que é um aspecto também interessante para que a gente possa diferenciar algumas raças, né? Algumas raças possuem essa orelha mais caída, cobrindo o olho, outros possuem elas caídas de maneira mais curta e outras possuem as orelhas voltadas para cima. Então, aqui nessa região de baixo, a boca, próximo à boca, nós temos o que a gente chama de mandíbulas ou ganachas. Na 3 é onde a gente tem a presença do focinho. Aqui, essa região é conhecida como bochecha. E a região 5, que pega ali da região da testa até a região ali dos olhos, conhecido como fronte. Aqui no 6, nós temos o pescoço do animal, seguido da região 7, que é onde a gente tem a paleta, ou também chamado de espádua. Aqui em cima nós temos o dorso do animal, seguido do lombo, né, que são regiões aí muito valorizadas como cortes para comercialização. Nós temos a garupa, aqui no 10. Aqui embaixo nós temos o pernil, que é um corte muito valorizado dentro da suinocultura. Seguido aqui pelo 12, da região conhecida como costada, ou também chamado de costelas, né, que é popularmente conhecida aí da onde a gente retira a costelinha suína. No 13, aqui nós temos a região do flanco anterior. Aqui no 14, o flanco posterior. E o 15, essa região aqui ventral, é conhecido como ventre ou barriga. Aqui na frente, vocês lembram que essas patas atrás, dianteiras, elas sempre são chamadas, essas pernas dianteiras, de braço. Então, nós temos o antebraço. E aqui é 17, o que a gente conhece em suínos como joelho. Aqui no 18, nós temos a estrutura conhecida como sobre-unha, que ela tem ali a presença de uma unha saindo ali daquela estrutura. Não confundir isso aqui com... Né, por isso que a gente fala que suínos, eles apresentam 3 dedos, 2 na frente e 1 atrás. E aqui no 19, a presença do que a gente conhece como cascos desses animais. Aqui atrás, nas pernas, nós temos a quartela ou junta, subindo aqui a canela do animal, e essa região 22, conhecida como curvilhão e jarrete. Lembrando que a suinocultura possui uma característica interessante, né? A maioria dos suínos utilizados aí em produção animal, eles tendem a apresentar essa parte traseira aqui mais desenvolvida. É isso que é sempre falar das nádegas, né, que é essa região aqui de trás. Essa parte traseira mais desenvolvida em relação às partes dianteiras. Agora, lembrando que isso não vale para todas as raças, né? Existe aquela raça Pietran, conhecida aí também como 4 pernis, que elas tendem a ter essa região do corpo do animal mais equilibrada. Ou seja, essa região da frente, que ela tende a ter o mesmo tamanho da região traseira. Por isso que é chamado o animal de 4 pernis, né? E ele foi desenvolvido justamente para isso, para apresentarem pernis mais desenvolvidos, tanto traseiros como dianteiros, que são as partes aí mais valorizadas, né, dentre os cortes aí utilizados na suinocultura. Bom, agora nós vamos falar um pouco das aves, né, principalmente as galinhas e galos. Lembrando que as galinhas, elas tendem a apresentar a crista e a barbela, apresentando maior tamanho e a cor mais escura no galo, quando a gente compara as da galinha. Então, a crista e a barbela do galo, ela tende a ser muito mais desenvolvida. Então, aqui nós temos a crista,
No bico, nós temos 2 orifícios ali chamados de orifícios nasais, e o bico em si, que é o local responsável por coletar o alimento. Lembrando que o hábito de coleta das galinhas, das aves, tende a ser, né, um hábito de coleta de um alimento em forma de grão, né, mais granulado em relação a outros tipos. Então, esse bico permite que esse animal possa concentrar a sua alimentação em um alimento mais granulado. Aqui nós temos a face do indivíduo, seguido das barbelas, né? Lembrando que nos galos essas barbelas, juntamente com a crista aqui presente, tendem a ser mais desenvolvidas. Nós temos a frente do pescoço, que é essa região aqui, a frente da asa, que é onde começa a asa, o arco da asa, que é essa região aqui, né? A coberta da asa, que é essa região aqui traseira, e toda essa estrutura conhecida como asa. Essa região aqui é conhecida como peito, é uma parte muito valorizada. Essa região aqui de baixo é onde a gente tem a presença do pulmão, e descendo aqui a gente tem a canela do animal, onde a gente vai ter a presença dos dedos, e no final desses dedos, a unha. Lembrando que toda essa estrutura é conhecida como pé. E essa região de trás aqui, onde a gente tem alguns tendões, é chamado de tarso. Lembrando que, pelo fato de ser uma ave, existe a presença, né, das penas. O outro pulmão está presente aqui atrás. As cobertas primárias, que são aquelas regiões que são muito utilizadas na identificação ali na fase de pintinho, né? Que é o que a gente chama ali de membranas, para estar visualizando se aquele animal é macho ou fêmea. Então, a gente tem o que a gente chama aqui nas asas de primárias e as cobertas de primárias. E temos também as estruturas secundárias. A disposição dessas aí, ali na fase de pintinha, que auxilia a diferenciar se o indivíduo é macho ou fêmea. Temos as asas que cobrem a cauda e essas traseiras aqui chamadas de timoneiras. E toda essa estrutura aqui de pena é chamada de almofadão. Aqui na região do dorso, nós temos a estrutura conhecida como curva do dorso, essa região mais traseira, o dorso em si, e a espádua, que é aquela região ali de cima da asa. Essa região próxima à espádua e a essa estrutura que a gente chama de manto da espádua. E toda essa região chamada de pescoço. Além disso, aqui próximo à orelha a gente tem o lóbulo e a orelha em si. E a presença do olho e da cabeça. Bom, com relação ao galo, que é o macho, vocês podem observar a presença do quê? Da crista muito mais desenvolvida, né? Tanto da crista quanto das barbelas. Além disso, elas apresentam uma coloração muito mais característica. Então, a presença aqui na crista do tamanho dela e das serras, né, e dos dentes ali presentes, eles estão ali realmente muito característicos. E lembrando que dentro da avicultura, nós temos aqueles animais voltados para a postura, que são animais que possuem, né, são mais rechonchudos, ali naquela parte de baixo, ou seja, são regiões mais voltadas para a postura, realmente, produção de ovos, e aqueles animais voltados para corte, que são aqueles animais que possuem a região peitoral mais desenvolvida. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje, ela vai até aqui. Então, na próxima aula, nós iremos falar de outros aspectos aí relacionados à exognosia em relação à avaliação externa, né, da anatomia externa dos animais. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.